deixa eu falar uma coisa. Tem uns caras aqui no Brasil dando uma de reformadores e são calvinistas. Minha gente, quando houve a reforma protestante, Calvino tinha 8 anos de idade. Vocês estão usurpando um título que não é de vocês. Ninguém da reforma protestante tinha essa visão doutrinária fatalista de predestinação. E outra, esses caras aqui no Brasil, reformadores de quê? Nunca vi eles se posicionarem contra aborto, nunca vi eles se posicionarem sobre questões de casamento gay, nunca vi se posicionarem contra essa praga do inferno de ideologia de gênero que quer destruir crianças, quer destruir famílias. Eu nunca vi esses caras se posicionarem com nada. Eles não são reformadores, eles são perturbadores da igreja evangélica brasileira. Essa que é a verdade. Não usa o título, não usurpa esse título não, porque esse título não é de você não. Calvino tinha 8 anos de idade. Que negócio é esse? A teologia de Calvino, naquela época, nenhum dos reformadores possuía, ok? A reforma protestante contribuiu para que o Ocidente seja o que é hoje, para que a Europa, para que produzisse, né, conhecimento e riqueza. Foi a reforma protestante e quase ninguém fala disso, né? De onde vieram os evangélicos, não é? Da reforma protestante. Deixa eu deixar essa minha palavra aqui. Deus abençoe você, sua família e o Brasil. Olá, meus irmãos. Silas Malafaia gravou um novo vídeo sobre a reforma protestante e o vídeo contém 2 erros bem graves que eu gostaria de refutar a bem da verdade, para que fique o registro da verdade. O primeiro erro foi quando ele disse que João Calvino, por ser um garoto de 8 anos de idade, quando Martinho Lutero havia fixado as 95 teses lá em Wittenberg, na Alemanha, por isso João Calvino não teria tido nada a ver com a reforma protestante, João Calvino não teria sido um reformador. Onde é que está o equívoco aqui? O equívoco é pensar que a reforma foi um movimento de um dia, ou de um mês, ou de um ano. A reforma, ela atravessou várias décadas, ela atingiu vários países. Ela começa com Martinho Lutero na Alemanha, em 1517, e na sequência, em 1520, a reforma atinge a Suíça com Zwinglio, que era um ex-padre. Em 1534, a reforma atinge Inglaterra e França. Em 1536, João Calvino vai para Genebra, na Suíça, e dá continuidade à reforma naquela cidade. Em 1587, Noruega, Dinamarca, Suécia, Islândia já estão como países reformados. Em 1545 ocorre a resposta. A Igreja Católica ela convoca o Concílio de Trento como um concílio contra a reforma, para eles decidirem o que vão fazer com este movimento que está crescendo cada vez mais. Em 1560, a reforma atinge a Escócia, com John Knox, atinge a Holanda, e neste mesmo ano a Bíblia de Genebra é publicada. Em 1572, acontece a sangrenta noite de São Bartolomeu, ali em Paris, quando mais de 30 mil protestantes perseguidos são mortos. Em 1618, note, 101 anos depois da fixação das teses por Lutero, ocorre a convocação do Sínodo de Dort, na Holanda, quando as reclamações dos discípulos de Jacobus armínios vão ser refutadas por aquele sínodo. Então observe que a reforma não foi um evento que durou uma semana, um mês ou um ano. Ela durou mais de 100 anos. Alguns historiadores falam em 140, 150 anos. Não é à toa, então, que João Calvino é considerado como o cérebro da reforma, como o seu mais eloquente escritor. Não é sem razão também que João Calvino está no Muro dos Reformadores, lá na cidade de Genebra, ladeado por Farel, Beza e Knox. O segundo equívoco do vídeo do Silas Malafaia é o seguinte: ele diz que a doutrina da predestinação ela começou com João Calvino, então ela nada teve a ver com a reforma. Qual é o equívoco dele? Esse tema, livre-arbítrio, ele já é discutido desde o V século. Pelágio, um monge, ele defendia que o ser humano nasce sem pecado e por isso tem plenas condições de querer e de escolher a Deus. Agostinho refutou com muito sucesso Pelágio. Agostinho cria que a salvação é apenas pela graça e é Deus quem na nossa morte espiritual nos alcança e nos salva. Agostinho refutou tão bem o Pelágio que o pelagianismo foi
condenado em Cartago, em Éfeso e em Orange. Esses 3 concílios consideraram o pelagianismo como uma heresia. Se você quiser pesquisar mais, se aprofundar mais nesse assunto, eu recomendo um livro de Agostinho que está na internet, disponível para você ler, chamado Graça e Livre Arbítrio. Ali Agostinho deixa muito bem clara a posição dele contrária ao livre arbítrio. O que ocorre na sequência? Os séculos se passam e o pensamento de Agostinho vai influenciar, adivinhe quem? Os reformadores, exatamente. Martinho Lutero era um monge agostiniano e todos os reformadores seguiram neste ponto o pensamento de Agostinho. Você observa que Lutero, na sua época, refutou Erasmo de Roterdã, e ele fez isso com o livro De Servo Arbitrio. Em português foi lançado pela editora Fiel, eu recomendo, com o título Nascido Escravo. Então, na verdade, todos os reformadores eram de linha agostiniana, todos eles rejeitaram a ideia do livre-arbítrio e reafirmaram que o homem nasce morto nos seus delitos e pecados e apenas pela graça de Deus que nós somos alcançados por ele. Tá ok? Deus abençoe a você, continue estudando, estude a história da Reforma, porque assim muitos mitos cairão. Deus abençoe.